Olá, seja muito bem-vindo ao Place News. Aqui a gente traz para você um resumo muito objetivo com as principais notícias semanais do mercado financeiro, aqueles destaques que podem mexer com a rentabilidade dos seus investimentos e principalmente com a segurança do teu portfólio de investimentos. Agora a gente está finalizando a semana, mas finalizando também um mês bastante emblemático. Então a gente vai fazer um resumo do que aconteceu em todo o mês de maio. Lembrando que existe no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, um ditado americano que é "Sell in May and go away". Esse ditado vem dizer para você vender os seus ativos, vender as suas ações em maio e ir embora e voltar só depois. Esse ditado, essa história, ela vem lá de uma pesquisa muito antiga feita lá em Wall Street, que mostra que, na média, os melhores meses para investimento na Bolsa de Valores americana se localizam nos meses de novembro até abril. Ou seja, terminou abril, os investidores preferem descansar, colocar a rentabilidade, o lucro no bolso e voltar apenas depois. Só que aqui no Brasil e nesse maio do ano de 2023, esse ditado foi colocado para lado e foi mostrado que ele não funciona aqui no Brasil. Porque o mês de maio foi um mês excepcional, muito bom para a Bolsa de Valores brasileira. Então a gente teve aqui o principal avanço com o arcabouço fiscal, esse conjunto de regras que vem substituir o tão criticado teto de gastos, sendo aprovado com seu texto não muito modificado, na verdade modificado para o lado positivo, para o mercado, que exige uma austeridade maior do governo federal em relação aos gastos, em relação às suas despesas. E esse texto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados com uma grande maioria e agora segue em votação no Senado, onde também deve ser aprovado em maioria e sem nenhum tipo de modificação substancial nesse texto. E isso é uma boa notícia porque traz estabilidade, traz confiança para o investidor, para as pessoas, para os habitantes, para os setores econômicos do Brasil, que o governo ele necessariamente vai ter que cumprir com uma certa responsabilidade no aumento dos seus gastos. Além disso, aqui no Brasil, a gente teve uma inflação, velho problema conhecido aqui no Brasil, uma inflação mostrando níveis cada vez menores. A inflação ainda não está negativa, não está deflação, as coisas não estão ficando mais baratas. Mas tanto o IPCA, principal índice de inflação, quanto o IGPM têm mostrado sim uma desaceleração. E quando a inflação ela começa a desacelerar, mostra com sinais claros e concretos que o Banco Central brasileiro pode estar no momento de começar a reduzir a taxa básica de juros, a famosa Selic, que hoje está 13,75%, e como os analistas preveem, nos meses agora de agosto e setembro, essa taxa já começa a cair. Se a taxa de juros começa a cair, as empresas e as pessoas se sentem mais incentivados a tomar crédito e a gastar, a economia gira, ou seja, as empresas lucram mais e as pessoas consomem mais. Isso é uma notícia para a economia do Brasil. E nesse mês de maio, mesmo com certa queda, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente teve o nosso mês, o nosso índice da Bolsa de Valores brasileira fechando positivamente em 3,74% de ganho. Só que esse índice ele é um tomado com as principais, são 61 empresas que compõem esse índice, uma média ali das principais empresas do Brasil, média ponderada. Essas empresas, então, como média, subiram 3,74%, mas eu separei aqui 5 empresas, que foram as 5 principais altas aqui da nossa Bolsa de Valores. E são empresas que, inclusive, eu já tinha falado para vocês nos vídeos anteriores, que era para a gente ficar de olho, que ali tinha potencial de rentabilidade, potencial de crescimento. Então, com a campeã de valorização, valorizando 73% só no mês de maio, a gente tem a empresa Edux, que é um grande conglomerado de educação que se beneficia bastante por essa previsão de queda de juros. A gente teve também a Azul, sim, a companhia aérea que todos nós conhecemos, subindo 54%. Temos a Dexco, o novo nome da Duratex. Na tua casa talvez você tenha algum material deles. Eles são campeões mundiais de produção de tampos de madeira, também de revestimentos cerâmicos e de equipamentos cerâmicos, pia,
privada, equipamentos de banheiro, torneira. Eles são líderes nessa venda e tiveram ali uma valorização só no mês de maio de mais do que 50%. A quarta empresa que mais valorizou foi a Localweb, empresa de tecnologia, hospeda boa parte dos sites aqui do Brasil. E uma empresa que eu gosto muito, a Hapvida, a Localweb subiu 46% e a Hapvida subindo 44%. Hapvida é um grande grupo de investidores do setor de saúde, donos de hospitais, clínicas e laboratórios. Subiu então 44%, sendo essas 5, portanto, as empresas que mais subiram. E eu trouxe essas empresas para mostrar para vocês que por mais que o índice tenha subido 3,75, que é um excelente número, tem outras oportunidades na bolsa que vão muito além do que o próprio índice ele pode trazer para a gente. Em contrapartida, as empresas que foram prejudicadas na nossa bolsa de valores, temos principalmente as empresas ligadas com commodities, as empresas exportadoras de commodities. Entre elas, Vale, Petrobras, Usiminas, CSN, são empresas que olham muito o cenário macroeconômico, ou seja, economia global. Quando a gente olha que os Estados Unidos, a gente teve inclusive uma divulgação do presidente do Banco Central, ali da sucursal, da região, da província, que toma conta da cidade de Richmond, o Thomas Burkin, ele falando que a inflação americana está insistindo e por isso pode ser necessário um aperto monetário maior. Ou seja, nos Estados Unidos, se aqui no Brasil a gente está no momento de descer as taxas de juros, lá nos Estados Unidos esse momento ainda não chegou. Pelo que indica o presidente do Banco Central lá de Richmond, o Thomas Burkin. Então ele fala que enquanto o mercado esperava que a taxa de juros americana não fosse mais subir, pode ser que nos próximos 2 meses, já no próximo mês, essa taxa continue subindo, justamente para refrear, fazer com que as pessoas consumam menos, as empresas consumam menos, mas assim também diminuir a força inflacionária, que continua sendo recorde nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Então, uma recessão, uma economia mais desaquecida nos Estados Unidos, mostra que as empresas exportadoras de commodities vão vender menos. Mesma coisa na China. Os novos números de emprego, de confiança dos gerentes de suprimentos lá da China têm vindo mais fracos do que era o provável. E se a China vai vender menos, consumir menos, essas grandes empresas exportadoras de commodities aqui do Brasil podem ser que vendam menos ainda. Ou seja, essas empresas estão com preço desvalorizado e pode sim ser o momento de entrar, de começar a investir pausadamente nessas gigantes nacionais como a Vale, CSN, Usiminas e diversas empresas assim. Mas eu sempre falo para você, não vai comprando, não é abrir o teu home broker e ir comprando uma ação de qualquer empresa. Isso exige conhecimento especializado para você entender o momento e principalmente se essa estratégia ela está adequada com o teu portfólio e com os teus objetivos, que para cada família é um objetivo diferente. E para isso você pode contar com a nossa ajuda. Meu nome é Paulo Albanese, eu sou assessor de investimentos e sou especialista em economia comportamental e trabalho aqui na Place Investimentos. Então me manda uma mensagem que eu ou outro assessor vai ficar muito feliz de explorar, de aprofundar esse assunto que é de tão vital importância de educação financeira e consciência financeira aqui no nosso país. Muito obrigado pela tua atenção, te espero na próxima quarta-feira com mais um resumo semanal das notícias com o que pode mexer com a segurança dos seus investimentos. Um forte abraço de toda a equipe da Place Investimentos. Tchau, tchau!